Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, com o Roque Buarque. E aí, Roque? É isso, prazer, cara. Tudo Muito bom? Obrigado pelo convite. Tô muito animado de estar aqui e contar a minha história. Não estive na Irlanda ainda, né? Mas vou falar um pouquinho, já moro na Europa fazem 5 anos. Contar um pouquinho da minha história aqui no podcast. Isso aí, o Roque, ele é do canal, né, do Instagram, na verdade, Dev Vai Longe. Exato. Dev vai longe. De dev de desenvolvedor, né? Que Sim. já fala um pouquinho do que eu faço atualmente. De vai longe, que foi a profissão que me ajudou a ir longe, né? Isso. Saiu da escola pública, isso? Exatamente. Então eu sempre estudei em escola pública, nunca fiz aula de inglês. Pra falar a verdade, eu nem gostava de estudar, já repeti de ano. Gostava mesmo de ir pra rua jogar bola, andar de skate, andava bastante de skate. Então não tinha nada que o pessoal fala, o perfil do cara estudioso, nerd, que talvez as pessoas acham que é o programador hoje em dia, né? Mas já fiz um monte de coisa, trabalhei com uma porrada de coisa. E enxerguei a área da programação uma maneira de realizar os sonhos mesmo, morar fora do Brasil, que é uma coisa que eu queria muito, né? Aprendi programação e me vi uma pessoa que agora gosta, ama o que faz, gosta, mas no começo não tinha noção. Eu vi programação e falei, se é isso daqui que vai me fazer morar fora do Brasil, ter um bom salário, eu falo no Instagram às vezes, o pessoal vai lá me bater sobre isso, que eu entrei para a área de programação por causa do dinheiro mesmo, cara. Eu queria ganhar dinheiro, quem não... Não foi muito romântico, né, a história, né? Mas eu acho que, bom, se foi aquilo que você viu, que foi o passo a passo, a escada, né, para chegar onde você chegou. Exatamente. Foi a maneira como eu enxerguei, eu tenho os meus sonhos aqui, eu não queria ficar como eu estava, né? Então, como eu disse, eu já trabalhei com uma porrada de coisa na vida. Sei lá, com 13 anos eu já trabalhava bastante, vim de família bem humilde. Então, trabalhei entregando panfletos, já trabalhei até de palhaço animador de festas. Caramba. Enxergava assim, beleza. Trabalhei num buffet lá de garçom, e aí vi que o palhaço ganhava mais dinheiro porque era palhaço da festa, né? Falei, então vou fazer isso também. E aí fiz um curso de como ser animador de festa, fazer maquiagem, e comecei a fazer isso também. Depois já trabalhei de esfirraiolo numa pizzaria, o cara que faz a esfirra na pizza, né? Isso com 14, 15 anos. Uhum. Trabalhava das 4 à meia-noite para ganhar R$10 por dia. Caramba. Cara. E com os 16 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar como estagiário, auxiliar administrativo no Hospital do Câncer. E aí foi aí que eu comecei a ir para essa área mais de hospital, né? Fiz um serviço voluntário por 2 anos, voltei, não tinha emprego, não estava fazendo faculdade, não tinha nada. E aí fui de novo para a área hospitalar, trabalhar de madrugada em um hospital no Sírio-Libanês. E aí eu lembro que eu estava muito satisfeito na época. Cara, não é possível que minha vida vai continuar assim, trabalhando de madrugada, me matando aqui. E era de madrugada justamente para eu ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Porque tem aquele adicional noturno, né? Então eu procurava o dinheiro, onde eu consigo mais. Mas eu estava bem satisfeito e aí falei, cara, não, vou começar a estudar programação. Tinha uns amigos meus que estudavam. E o auge naquela época, em 2012, né, que eu tenho mais de 10 anos agora de carreira, é que eles iam pro trabalho de shorts, né, de bermuda. Eu falei, não, eu também quero ir pro trabalho de bermuda. Tipo o calor aqui no Brasil. Mas que cidade você estava, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Uhum. Então essa era a sua visão, né? Eu quero trabalhar aqui descolado, de bermuda. Era isso. E eu vi os meus amigos na época, eu comparava, porque eu cheguei a fazer 6 meses de direito também. Estudei na faculdade, fiz direito e tal. E na época eu tinha contato com pessoas que tinham se formado em direito, OAB e tudo, e estavam ganhando ali, sei lá, um salário de R$900. Né? E meus amigos que ainda não tinham se formado em faculdade nenhuma, indo trabalhar de bermuda, ganhando R$2.500. Eu falei, pô, quero ganhar mais, Então, não tinha noção de programação. Entrei achando que eu ia formatar o Windows, abrir o computador. Ia ser técnico de informática. Nem sabia o que era código, não tinha noção nenhuma. Mas assim começou tudo. Ó, antes da gente começar para valer, deixa eu só pedir para a galera que já tá chegando, para ir deixando o like aqui. Se não conhece ainda o Boulder, se veio aqui por causa do Roque, né? Aproveita e se inscreve aqui, porque tem muitas histórias de brasileiros na Irlanda e em Portugal agora também, e em outros países da Europa, né? O Roque mora na Alemanha hoje em dia. Moro na Alemanha.
5 anos. Hoje, completa 5 anos que eu Parabéns, mudei em cara. 2018. Ia passar despercebido sua pergunta, que falava quanto tempo lá na Alemanha, que aí eu lembrei. Ó, eu queria agradecer aqui aos patrocinadores do Boulder, que são a Beam Consulting. Então, se você quiser abrir uma empresa, não tiver noção de como fazer para empreender na Irlanda, então entre em contato aí com a Beam Consulting. A Prática Consultoria, tem muita gente que tem, né, ascendência italiana, às vezes não sabe por onde começar, então entre em contato aí com a Prática Consultoria para tirar o seu tão sonhado passaporte vermelho. E também a Skill Ireland Training, para você começar aí fazer os cursos de capacitação e profissionalização para trabalhar na Irlanda, certo? Manual Handling, Food Safety, entre outros aí. Então, Skill Ireland Training. Então é isso aí, vamos pro papo aí. Vamos embora. Contei bastante da minha história, né? Mas tem muita coisa ainda para falar. Mas eu acho, muito legal isso, cara, porque imagine aí, tem muita gente que realmente, às vezes, não tem muita perspectiva. É como você falou, não quer estudar 5 anos fazendo direito. Claro, eu sei que a sua profissão tem muito estudo envolvido. Tem bastante. Não é assim também, né? De chegou aqui, sentou, pegou o Ctrl+C, Ctrl+V lá do Google. Não é assim, né? Consegue fazer, né? Principalmente porque a gente não está acostumado com... Na escola, por exemplo, não é desenvolvido um pensamento lógico, né, no brasileiro. Eu sei disso hoje, está muito claro para mim, porque na Alemanha, uma criança que está aprendendo matemática, ela não aprende através da escrita. Então, tipo, sei lá, não tem o Joãozinho tinha 3 maçãs, o texto. Antes dele aprender como escreve o texto, lá o número 5 em texto, ele aprende o número 5 mesmo, sem saber como que escreve. A gente foi mais para um negócio... Pelo menos foi assim comigo, né? Não, tinha o texto lá e você aprendia a matemática dessa forma. Não desenvolvia tanto um pensamento lógico, né? Então, acho que o principal desafio para quem começa hoje é desenvolver esse pensamento lógico. Desenvolver essa parte mais de programação mais lógica, pensar passo a passo naquilo, né? Mas também eu acho que o preconceito que as pessoas têm, né? Em relação à programação, talvez ela vai falar assim, eu vou trabalhar com isso, vai ser só código, sei lá, vai ser só... às vezes a pessoa acha que tem matemática e tudo envolvido, às vezes não tem, né? Exatamente. Às vezes tem, dependendo muito do que você vai fazer, né? Mas hoje em dia, cara, as linguagens de programação evoluíram de um nível que se você precisar fazer uma conta, é um ponto, alguma coisa lá que você chama e a própria linguagem já faz aquilo para você. Então você não precisa nem saber como que faz essa conta, tipo, se for matemática, né? Mas na maioria das vezes é você realmente pegar alguma informação e mostrar na tela, por exemplo. Então não tem muito matemática hoje em dia, né? Para fazer. E era um dos meus medos também, né? Sim. Eu estudei sempre escola pública, não gostava de estudar, que você pode imaginar que eu sou ainda bem ruim em matemática e sou um programador. Então acho que tira um pouco vou tentar tirar um pouco desse preconceito para a galera. E primeiro desafio que eu tenho é mostrar para a pessoa que todo mundo pode ser programador, eu falo, né? Se eu cheguei tão longe, cara, todo mundo também consegue, né? Eu acho que pensando um pouco assim, tem algumas escolas, alguns países que ensinam programação logo para criança, assim, cara, para desenvolver esse pensamento lógico. Então, acho que todo mundo deveria olhar um pouquinho para a programação, mesmo que não seja para trabalhar com ela, porque acho que é uma coisa interessante. Mas essa profissão no futuro aí não vai faltar, não vai faltar emprego também, não vai faltar trabalho, na verdade, né, pra galera que trabalha. Hoje em dia, né? Hoje em dia já é assim. Então eu tenho no LinkedIn, não sei se você ou se a galera, né, só explicando, o LinkedIn é um site, uma rede social para networking, para profissional, né? Como pensa o Instagram, mas um negócio para currículo, empresas e tal. Então eu tenho o meu LinkedIn ali, eu recebo mais ou menos 4 ou 5 mensagens de recrutadores por semana, cara, de outras empresas para eu trabalhar. E às vezes nem só da Alemanha, ou só da Alemanha. Não, eu recebo bastante da Inglaterra, né, do UK, muitos da Alemanha também, e já recebi da Irlanda também. Irlanda também, tem bastante vaga, né? Tem muitas empresas tech mudando para Irlanda também, né? Parece que tem um negócio de
que eles conseguem desconto lá, não paga tanto imposto, né? É. Não sei se você Não, deve saber mais. não, tipo, porque a Irlanda é um paraíso fiscal, a verdade é essa, tá Uhum. ligado? Tipo, as empresas não pagam muito imposto, por exemplo, até a Apple tá devendo uma grana pro... A União Europeia está fazendo a Irlanda cobrar da Apple uma grana de impostos, mas a Irlanda não quer cobrar, tá ligado? Porque Porque senão sabe que afasta, né? vai afastar as outras empresas. Então, e virou um hub depois do Brexit. Muitas empresas, ao invés de ir para a Inglaterra, vêm para a Irlanda. Vão para a Irlanda, né? Que Tô legal. falando como se a gente tivesse... Mas aí... Então, por isso que muitos profissionais acabam ficando por lá. Às vezes, muita gente vai como estudante para fazer intercâmbio na Irlanda e consegue entrar na área de TI, assim, pessoa Sim. quando já tem experiência, claro. Uhum. E ficar lá, entendeu? Entendi. Era um plano meu antes, né? Eu mudei em 2018 para a Alemanha e em 2017 comecei a olhar algumas opções para sair do Brasil. Eu já era programador, mas eu não estava conseguindo passar em entrevistas, né? Então, hoje eu consigo olhar para trás, ver os erros que eu cometi em 10 anos de carreira e ajudar outras pessoas a alcançarem mais rapidamente o que eu alcancei, porque a área de programação, sim, tem muita oportunidade, né? E quais foram suas deficiências lá naquela época? O Nas inglês. entrevistas? Eu reprovava muito no inglês, né? E depois que eu fui arrumando, e aí eu lembro que eu fazia até eu tinha um flashcard com as perguntas mais frequentes e ficava treinando com a minha esposa. E aí comecei a arrumar uma coisa ali, outra aqui, porque eu não fiz aula de inglês, nunca fiz aula particular de inglês. Eu aprendi inglês num serviço voluntário por 2 anos, que eu tive contato com americanos, no Brasil mesmo. E aí aprendi ali sem saber muita gramática e tal, mas isso foi em 2012, 2010 para 2012. Em 2017, meu inglês estava muito enferrujado e já não era tão bom assim. Então, meu principal erro foi no inglês e não entender um processo seletivo também. Então, eu não sabia qual era a próxima etapa, eu não me preparava muito bem, eu comecei a fazer um monte de entrevistas na época, eu aplicava para mais de 100 vagas no LinkedIn, e aí fazia 2, 3 ao mesmo tempo. Você fazia naquele esquema de não adaptar currículo, não fazer nada assim, isso era Nada. tipo metralhadora lá. Exato, só queria passar em alguma vaga logo, né? E eu lembro que eu fiquei muito chateado, que teve uma vaga no N26 até, um banco de Berlim, que eu cheguei no final do processo seletivo e eles me reprovaram e tal, fiquei bem chateado, mas uma semana depois eu passei em uma empresa pequenininha. E aí, uma das coisas da área de programação, e principalmente a pessoa que está entrando agora, tem que se expor mesmo, tem que ir lá fazer entrevista, entender o porquê do não, isso é uma coisa que eu não entendia muito. Não, beleza. O inglês era mais fácil, né? Porque no inglês eles falavam, o inglês ainda não tá bom, então eu ficava tentando melhorar. Mas quando era técnico, eu não ficava tentando. Pô, por que eu não... Qual parte técnica que eu posso melhorar? Como que eu posso evitar? Eu não tinha esse olhar crítico que eu tenho hoje, né? Então eu não entendia muito o processo seletivo, mas aí passei, né? Passei numa entrevista e hoje eu entendo alguns nãos que eu tive, sabe? Então no começo, quando você tá aplicando para vaga, tá no começo da programação, realmente é um desafio, cara. Você lidar com não, você estudar e não ver retorno, algumas coisas assim. Você acaba se frustrando também, né? Exatamente, porque é igual você falou, tem muita gente que vê a área de programação como oportunidade e começa a estudar e não é só copiar o código e colar, mas sim, existem vários steps que você consegue fazer para conseguir ter um retorno rápido com aquilo. Eu acho que uma das dicas que eu daria hoje para qualquer coisa, você fala para mim, Rock, quero começar a tocar piano, vai atrás de um cara que sabe tocar piano muito bem, uma mentoria, entendeu? Que a galera começa hoje com programação, tem muitos vídeos na internet, você consegue sim aprender, só que esse é o caminho mais difícil. E aí você acaba não pegando outras dicas, que é essa coisa de entrevista, você ir mais preparado e tal. E aí você acaba se frustrando, porque a gente também não tem esse negócio de saber lidar com não, de entender que o processo, a gente quer muito o objetivo, né? Mas é tudo um processo. E é isso que eu ajudo hoje, que eu tenho mentorias, tenho aulas, né, gravadas que eu ajudo a galera a ter. O meu maior desafio hoje não é nem ensinar programação, é ensinar esse mindset de crescimento, não, isso faz parte do processo, eu vou tomar não, eu sei onde eu estou agora, eu sei onde eu quero chegar, mudar essa visão da galera.
Mas você acha que a galera tá com a visão realista da coisa? Porque, por exemplo, tem um vídeo lá que eu vi até que você comentou, que foi o vídeo do Primo Rico aí, que Foi. viralizou e tal, que ele disse que em 6 meses o cara tá ganhando 5 mil reais. E às vezes não é assim também, né? Na maioria das vezes não vai ser assim, mas é possível, né? Com certeza. Principalmente se você tiver um mentor que, cara, uma pessoa que chegou lá vai conseguir te economizar muito tempo e dinheiro com isso, né? Porque você não vai investir em outras coisas. Eu no começo eu paguei 5 mil reais num curso lá que me prometeu ensinar em 2 semanas, e então você vai querendo resultado rápido e acaba não conseguindo, né? Então, existe sim essa visão de, cara, é um pouco esforço para muito ganho sobre programação, porque essa semana passada mesmo saiu uma matéria na Globo que estima-se que até 2025 530 mil vagas não serão preenchidas no Brasil só, cara. Então, ou seja, vai ser aberta pelas empresas, vão ser necessárias, mas não vai ter gente suficiente. Já tem vagas abertas, né? E não tem gente não forma o desenvolvedor, sabe? Então aconteceu o quê? Na pandemia teve um boom, cara. As empresas precisavam se digitalizar, cara. E aí, com esse boom, muita gente conseguiu entrar fazendo pouca coisa. Estudando um pouquinho ali, já comprovava, fazia umas coisinhas e conseguia entrar. A empresa precisava de pessoas, então até apostava naquele desenvolvedor para ensinar ele durante... Era uma coisa mais de médio e longo prazo ali. Então dava essa aposta, dava essa chance, porque precisava, senão você ia sair do mercado se não se digitalizasse, né? Agora, pós-pandemia, tem alguma coisa que aconteceu, né? Essas empresas, a maioria das empresas, elas precisam de investimento, né? Rodam em cima de investimento. Pegar investimento está mais caro hoje, né? Pegar dinheiro do banco está mais caro, então elas estão com menos investimento. Então essa curva ela deu uma descidinha agora. As vagas elas existem. É difícil entrar para a área de programação? Sim, principalmente sozinho. Mas se você tiver o direcionamento, eu acho que sim, cara. Eu acho que esse negócio do que o Primo Rico falou, de 5 mil em 6 meses, é possível sim, cara. Eu vejo muitas pessoas que eu mentorei conseguindo isso ainda hoje. Só que você vai ter que fazer muito mais. Não é simples. Você vai ter que fazer mais do que as pessoas estão fazendo hoje. Então. E não é todo mundo também. Não é todo mundo. Mas você falou aí da área da tecnologia, que assim, lá na Irlanda mesmo, como muitas empresas de tecnologia, então a gente vê pessoalmente, gente que trabalha na Meta, né, no Facebook, sendo demitido, tipo, 10 mil demitidos assim, de uma vez. Mas isso acho que foi global, né? Teve bastante. Stripe, sei lá, tem inúmeras empresas lá que estão tendo bastante layoff, mas mesmo assim as vagas continuam abertas. Então, recentemente teve uma pesquisa eu esqueci qual que era, um YouTube bem grande de programação também, e aí conseguiu ter um alcance grande de número de programadores respondendo essa pesquisa, e foi bem interessante ver que uma das perguntas era se a pessoa foi afetada ou não por layoffs, né, essas demissões em massa e tal, e parece que cerca de 18% foram afetadas. Então, a gente pega principalmente que a gente tem esse medo, a gente quer muita segurança, né? Nossa, quero trabalhar e ter a segurança e tal. Eu acho que é uma segurança falsa, né? Não existe, né? Não existe. Pô, a empresa é empresa, se precisar te mandar embora, vai te mandar embora, e é isso, né? Então, quando vê essas demissões em massa, dá medo. Você vê aquela sua segurança colocada em risco. Pô, eu estou estudando programação, mas tem um monte de gente sendo mandada embora. Eu achei que ia ser mais seguro, que ia ser... em qualquer área não tem essa segurança. Empresa é empresa, funcionário é funcionário. Mas, o que eu quero dizer, 82% não foi afetado, a maioria, entendeu? Se você olhar com essa ótica. Existiu sim, isso não tem como negar, mas a maioria não foi afetada. Um outro dado interessante é que todas essas pessoas afetadas, aí tem uma outra pesquisa também, que todas dessas pessoas afetadas, né, as pessoas que se dedicaram a conseguir um emprego logo depois, porque você ganha uma bolada quando você é mandado embora. Né? Então, provavelmente, muitos deles falam, não, vou curtir aqui, sou programador, consigo pegar um projeto freelancer, consegue outras opções de renda, não é que acabou a vida do cara, né? Mas os que quiseram conseguir um emprego e aplicaram novamente, estavam no mercado de novo no máximo em 3 meses. Né? Olha isso. Então, tipo, não é uma das coisas, a área não está saturada, né? Que eu vejo muito comentário, galera, não, a área está saturada, estão mandando embora, não. Uma área saturada
ela tá cheia de gente e não tem vaga, não é o que a gente vê, né? E eu acho que a área de programação nunca vai ser saturada, porque a evolução humana hoje leva à programação. Com medicina, 5G, muita coisa acontecendo que leva à programação. Que precisa, né? Vai precisar sempre, não tem como saturar uma... Você fala que a humanidade parou de evoluir. Antigamente, evolução era... o cara inventou o fogo, né? O outro inventou a lâmpada. E depois inventou o avião. Evoluções assim. Hoje em dia, a evolução leva à programação, cara. Então é mesmo que você falar, cara, o ser humano vai parar de evoluir. Exatamente. Não vai saturar, então. E outra, essas coisas que você estava falando aí, do cara conseguir um emprego rápido, e mesmo assim, antes de ser demitido, tô falando dos salários na Irlanda, o cara ganhava 70, 80, 90, 100 mil. Você ganha mais de 100 mil por mês. Por ano. E ser demitido, pô, você tem que ter pelo menos um pé de meia ali pra se manter um tempinho, né? Exatamente, cara, porque eu já faz um bom tempo que eu ganho muito mais do que o meu estilo de vida, mas tem desenvolvedor, a maioria dos desenvolvedores é mais ou menos isso, mas eu fico surpreso que os caras não investem, não guardam, e aí eleva o nível de vida assim para um salário de 100 mil e realmente deve ser meio desesperador, né? O cara não tem nada, pô, tá ganhando 100 mil e aí toma essa... Mas geralmente quando é mandado embora ganha um bônus, sei lá, 3 meses. Tem empresa que cada ano que você ficou na empresa tem que te pagar um salário. Então se você ficou 5 meses, 5 anos na Meta, por exemplo, você já ganhou 5 salários, mais os 3 de aviso prévio que eles têm que te pagar. Você tem 8 salários na frente. Você tem um tempão para você planejar ali. Como programador, pô, você tem um leque de... Abriu uma oportunidade para você. Você perdeu o emprego, lógico, mas pode trabalhar com freelancer, vai trabalhar na praia lá, pega projetos para os Estados Unidos, entendeu? Faz o que você quiser. Abre uma porrada de opção aí. Não, é melhor ser demitido, sei lá, você tá ganhando lá seus 100 mil e ser demitido do que você tá ganhando 40 E a área, como eu disse, né, com muita oportunidade. Em 3 meses você, escolhendo a empresa ainda, né? Você consegue se relocar e tá trabalhando novamente, né? Agora tem que ter a mentoria também para isso, para o cara saber gastar o dinheiro também, né? Não pegar o dinheiro todo e pagar metade do aluguel, morar no centrão de Berlim, lá numa cobertura, né? Exato, Berlim tá caro. Berlim tá bem caro de se morar, né? Inclusive, falando sobre isso, eu falo que a programação me ajudou a realizar muitos sonhos, assim, né? Conhecer várias culturas, viajar o mundo, morar fora, ganhar um salário legal, ajudar minha família. Porque uma das coisas que eu vejo hoje, eu não sei se é assim com você, mas pra gente que veio de família mais humilde, a gente tem meio que uma responsabilidade de aposentar nossos pais, cara, porque minha mãe não tem uma aposentadoria muito boa, então eu tenho que dar o suporte para ela. Sim. Né? Então eu coloco isso como responsabilidade. A área de programação me ajuda muito, cara, dar esse suporte para minha família quando precisa de alguma coisa. Tenho um cartão de crédito com a minha mãe, então muitos sonhos da minha vida e das pessoas que estão ao meu redor eu consigo fazer. E o próprio poder de compra do euro também, né? Também. Isso já ajuda bastante. Muito, né? Muito. Sim, desculpa. Imagina. É isso, o programador depois me lembra sobre isso, né? Que é 2 pontos que me lembrou antes de eu concluir esse pensamento dos sonhos. Tem 2 pontos sobre o que eu acho que o programador tem que fazer hoje. Mas dos sonhos é isso. Então a gente veio aqui para Portugal, a gente está vendo apartamento ali para comprar aqui em Portugal de 360 mil euros, né? Pô, isso daí é 1 milhão e pouco, quase 2 milhões no Brasil. E a gente entra nos apartamentos com um budget desse, cara. Eu olho aquilo pra mim, cara, que veio de baixo, assim. Eu lembro que quando eu era criança, tinha na nossa casa, a porta quebrou e minha mãe não conseguia consertar. A gente pulava a janela, tinha que pular a janela. Minha mãe, minha avó, o pessoal do Brasil, foi anos 90. Colocou um banquinho na janela e a gente pulava a janela do lado do outro. Mas não tinha aquele caco de vidro em cima não, né, do muro? Tinha, com certeza tinha. Tinha. Era isso, futebol na rua. Vai se machucar mesmo, é o fogo amigo aí, né? Vai se machucar sozinho tentando pular a janela. Não, era a janela mesmo da casa, né? Então, tipo, tinha a porta e 2 janelas, né? A gente pulava a janela porque a porta estava quebrada, não podia mexer. Pô, sacanagem. Era assim. Então eu entro nesse apartamento, passo uma memória, assim, né? Cara, um apartamento de luxo, assim, boa qualidade. Não é no centro de Porto, né? Porque também 300 e poucos mil no Porto também não tá tão barato assim. Sim. Mas você vê o que dá para você ir construindo. Eu com 30 anos
vendo isso acontecer, cara. Então, eu sempre vou ser uma pessoa que incentiva as pessoas a entrarem para a programação. E eu gosto de mostrar isso no meu Instagram, o que a programação fez comigo, como me ajudou, por isso que eu estou contando essa parte aqui, porque é isso, é uma área que não precisa de graduação para você começar a ganhar dinheiro, começar a trabalhar até com programação. Aprendeu programação no Brasil, o mesmo código que você escreve lá, você vai escrever aqui fora também, entendeu? Como é que foi para ir para a Alemanha, então? Porque você falou, né? A minha realidade é toda da Irlanda, sabe? Então, na Irlanda, para você conseguir um trabalho, realmente não precisa de graduação, mas para você conseguir o visto de trabalho, você precisa ter uma graduação, né? Mesmo na área de TI. Na Então, Alemanha, não. Na verdade, assim, você comprova experiência, então você comprova até com um currículo, é bizarro. E eu tenho formação em programação, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas por 2 anos e meio, isso que eu achava também bizarro, porque eu estava fazendo direito, era 5 anos, estava no começo, ia ter que fazer uma prova, meus amigos fazendo um curso de 2 anos e meio, sem terminar ainda, ganhando dinheiro, por isso que eu fui e fiz também a mesma coisa que eles fizeram. Mas eu nunca usei o meu diploma, cara, tanto no Brasil, eu fui pegar meu diploma para vir para a Alemanha, para tentar, eu traduzi, juramentei, tentar validar ele na Alemanha, para tentar conseguir um visto diferente, que era o Blue Card. Eu tenho o Work Permit hoje, porque meu diploma não foi validado, cara, né? Então é como se eu não tivesse faculdade na Alemanha, eu consegui por causa da experiência. E esse Blue Card ia te dar alguma vantagem? Ele parece que você consegue a residência permanente com poucos anos, 2 anos, se não me engano, com o Work Permit são 5 anos. É parecido com a Irlanda. Parecido? No caso da Irlanda, o Critical Skills, na área de TI, todo emprego na área de TI é Critical Skills. Então, significa que você trabalha 2 anos, depois você tem o Stamp 4. Stamp 4 você pode mudar de emprego, manda o chefe para... Você tem que ficar 2 anos no mesmo emprego? 2 anos no mesmo emprego. Não tive isso. Comigo eu fiquei inclusive 1 ano e meio, mas sempre quando eu troco de emprego, eu estava precisando trocar o meu visto, porque tinha o nome da empresa no visto. Agora não. O último visto está aqui no meu bolso, ele é um cartãozinho que fala, é válido até X tempo. E aí quando eu precisar renovar ele, eu vou lá e levo o contrato de trabalho da empresa. Então pelo menos quando eu troco de empresa, eu não preciso trocar de visto mais. Eu não tinha essa obrigatoriedade de ficar X anos na mesma empresa também. Então você entrou, antes de entrar no Spotify, você começou em outra empresa lá. Sim, eu já passei por 4 empresas na Alemanha. Uma das coisas que acontece muito, que eu acho que por isso que as empresas hoje elevaram um pouco o nível para a contratação de novos desenvolvedores, iniciantes, né, eu digo, porque os desenvolvedores mudam muito de empresa, cara. A gente fica 1 ano e meio, 2 anos e pula para outra empresa. O que não é visto de forma tão ruim, dependendo se você não ficar 6 meses, 8 meses, tipo, ficar um período mais ou menos é bom porque você aumenta o seu leque que você está vendo de code base, que a gente fala, né, do código. Então você aprende mais, né, muda de cenário e começa a aprender mais. Então não é visto com maus olhos. Assim. É normal, é uma coisa normal do mercado. Então eu mudei já 4 vezes, né, eu falo um pouquinho sobre as empresas que eu passei, mas é por isso que eu acho que as empresas hoje para contratar um iniciante, elas já levaram um pouco o nível. Não é o cara só que está só aprendendo, não. O cara tem que entrar jogando. E é isso que eu falo para as pessoas que eu estou mentorando. Cara, a gente faz todo um plano de estudo para que você consiga comprovar que você tem o conhecimento e já entre jogando e tal. Isso coloca as pessoas em outro... Cara, não tem concorrência. Sim. Na hora que entra um cara desse para entrevista, ele pega a vaga, entendeu? Mas isso é difícil você fazer passar na entrevista, assim. Demonstrar isso na entrevista, né? Que você está nesse nível. Um pouco, não, porque a entrevista é bem técnica, né? Não é aquela dinâmica em grupo e tal. Tem um processo seletivo, então geralmente a entrevista primeiro é com o RH, depois com o RH vai te fazer algumas perguntas ali sobre a sua experiência. Eu até falo pra galera, não seja tão técnico, que geralmente a pessoa da RH não é tão técnica, então não adianta você falar termos técnicos para ela que vai complicar. Mas fala assim, ó, fiz esse aplicativo, que já mostra um pouco que você tem experiência com aquela coisa. Esse aplicativo aqui funciona offline, então já mostra que você tem uma noção de como que você consegue salvar dados para ficar usando sem internet. Então, você consegue dirigir uma conversa não técnica mostrando sua experiência. Na parte técnica, aí tem que se expor cada vez mais. Então, lá dentro da comunidade que eu criei, né, eu não falei muito ainda sobre isso, daqui a pouco a gente pode até falar, a gente fez recentemente uma simulação do processo seletivo
e a galera já se expõe a escrever código na frente do outro, então já chega na entrevista mais tranquilo. Erros que eu cometi antes, né? Eu não chegava lá sem saber nada, ficava nervosão, não lembrava de mais nada e não passava na entrevista. Mas como assim? Você escreve o código na frente de outra pessoa? Tem uma parte das entrevistas hoje, que pode ser que tenha ou não, depende da empresa, que a gente chama de live coding. Então ele te passa um exercício, né? Um exercício de algoritmo lá. Então digamos que, sei lá, tem essa frase aqui e você precisa trocar a letra A pela letra B. Escreva um algoritmo que faça isso. Mais ou menos, né? Um exemplo, X, chutei beleza. Um aí, para não ser tão técnico. E aí você faz na frente da galera. Aí tem lá 40 minutos, tem algumas técnicas, né, que eu já falo, não saiam resolvendo o exercício. Eu sei resolver, vou resolver em 5 minutos. Programação hoje em dia não é só código, então você precisa se comunicar bem, você trabalha com pessoas ao seu redor que não são programadores, então converse, esclareça um pouco, primeira etapa, esclareça um pouco, entendi que o desafio era esse, trocar a letra A pela letra B, mas e se não tiver a letra A, tenta ver casos que talvez você não está enxergando, faz esses 5 minutos de conversa antes. Cara, então dessa maneira, com essa mentoria que eu dou para a galera, eles vão muito mais preparados, aí você corrige o problema da forma mais rápida possível, corrigir lá e tal. Aí depois você melhora a sua correção. Pessoal, isso daqui eu corrigi, o que vocês acham? Eu sei que dá para melhorar dessa maneira. Aí você pega lá mais 20 minutos e vai melhorando, mas sempre comunicando. Fala o que você está pensando. Dessa maneira você mostra a experiência. Você pega um cara que está só estudando, tá com essa mentalidade de que entrar na área de programação é fácil, não sei o que, só faz o mínimo esforço, e aí vai para uma entrevista dessa ele não passa, e acha e fica cada vez mais difícil, porque aí não sabe lidar com não entendeu o porquê que não passou. Os erros que eu tive, né, no começo. Então eu faço a galera ir muito mais preparada. Né? Então hoje os principais problemas que as pessoas têm ainda são o quê? O inglês e esse preparo aí para passar em entrevistas, né? Exatamente. Hoje em dia eu diria que... Não, o inglês talvez para a Irlanda sim, mas no Brasil não precisa. Sim, no Brasil. Mesmo para trabalhar, sei lá, você vai ter não, depende da empresa. Se for uma multinacional dessa, uma meta da vida, você precisa ter... Aí precisa, acredito que sim. No Spotify provavelmente eu acho que precisa. Que você trabalha com times de fora, né? Mas minha carreira inteira no Brasil, eu trabalhei no Itaú, trabalhei no Banco Neon, né, que são as mais famosas ali do Brasil, e não usava zero de inglês. Mas o código a gente escrevia em inglês, o nome de coisas de código, né? Então por isso que eu falo que programação é tão legal, porque o mesmo código que você escreve pode ser estudando, pode ser numa empresa no Brasil, você faz a solução para em qualquer lugar do mundo. Cara. Então aprender uma vez é isso. A grande questão não tenta encontrar conforto no esforço. Cara. Se você tem que estudar, você tem que estudar. O que tem que estudar? Agora você faz um planejamento. Aí você senta na cadeira e estuda aquilo. Coloca em prática, mostra para as pessoas que você está estudando também, que a vaga não vai vir só porque você... Por mais que, digamos que você pegou a mentoria comigo, eu fiz um planejamento com você está estudando, mas se você não estiver mostrando no LinkedIn, se conectando com o recrutador, a vaga não vai vir para você do nada. Então tem todas essas coisinhas que você faz que vai te colocar em um outro patamar que sim, cara, um período de 6 meses, e vamos colocar de 6 meses a 1 ano, porque dependendo da pessoa não tem tanto tempo para estudar, né? É muito factível para você conseguir a primeira vaga, cara, com o direcionamento correto. 6 meses. Mesmo as pessoas que já têm um pouquinho mais de idade, experiência, que já estão em outra área para mudar para a área de TI? Aí é a questão do mindset, né? Para realmente, cara, entender que você pode, né? Porque uma das coisas que rola muito na área de programação é uma coisa chamada síndrome do impostor, não sei se você já ouviu falar. Sim. O cara não sente que ele pode, ele se compara, entendeu? Então a primeira coisa, o maior desafio que eu tenho é mudar o pensamento da galera. Cara, você pode. Programação não tem a ver com idade, tem a ver com você saber escrever aquele código e fazer o produto e pronto. Principalmente na Europa. Cara. Aqui eu vejo que o preconceito é menor em relação à idade. A gente não coloca em currículo idade, ninguém, sei lá, às vezes pode até olhar positivamente com experiência, né? Fala assim, pô, não, essa pessoa tem experiência. É isso. Mas você vê pessoas passando dos 30, 40, migrando? Sim, então, vejo. Um dos meus melhores amigos em Berlim,
Quando eu mudei em 2018 para Berlim, conheci ele era advogado, tinha acabado de mudar para Berlim também, ainda não sabia muito bem o que ele ia fazer na Alemanha, e eu falei, cara, te ensinar programação, aceita, vamos lá então. Em 6 meses ele conseguiu o primeiro emprego dele, cara, na Alemanha. Olha. E ele tinha 32 anos. Hoje ele já tá com 35, fazem 3 anos mais ou menos, né? E que ele entrou para a área de fato. E hoje ele ganha um ótimo salário. Então a área de programação, cara, também tem isso, né? Você entra, o primeiro ano ele está aprendendo ainda. Cara, do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, você já está com salários bizarros, assim, porque você já adquiriu experiência, entendeu? Então tem um bom retorno. Por isso que a galera que tem mais idade deveria olhar também para isso. Porque geralmente a galera já, tipo, tá com 40 anos ali, pô, o que eu vou fazer? Se não está satisfeita com a sua, quer alguma coisa a mais, o que eu vou fazer? Então, pode fazer outra profissão, outras coisas, sei lá. Mas aqui dá um retorno muito rápido, programação. E aí, ó, você que estudou comunicação social igual a mim. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Dá tempo. E uma coisa que eu falo pra galera na mentoria é que você não precisa abandonar, migrar, largar totalmente, cara. Isso que é o legal. Hoje em dia tá bombando muito projetos freelancers, cara. Porque todo mundo precisa ser digitalizado, precisa de programação em alguma maneira. Então tem as plataformas de freelancers que você consegue se cadastrar, e tem os desafios de ser anotado na plataforma, que isso também eu ensino na mentoria, como que você é anotado para conseguir o seu primeiro freela e por aí vai. Então, por exemplo, você fala, eu quero mudar para a área de programação. De novo, né? Procura uma pessoa que chegou lá, um mentor, vai te dar o passo a passo, você tem um plano, você consegue praticar o que você está estudando, mostrar que você sabe aquilo com o tempo, né? Vai aprendendo. E aí você vai pegando projetos freelancers para você praticar o que você está estudando, cara. Então você vai criando um portfólio já, ganhando um dinheiro com aquilo já, cara, e conseguindo praticar seus estudos. Esse é o cenário, sem você precisar largar a sua profissão atual, entendeu? Porque o freelancer você vai combina o horário da entrega, o dia da entrega, tem umas comunicações ali que sim, durante o desenvolvimento você faz, mas não é um emprego que você tem que estar lá 8 horas por dia. Né? E isso, por exemplo, esses sites são Upwork, né? Freelance e tal. E aí você... pô, agora me perdi. Mas, ó, vai... E assim, ganhando em dólar normalmente, né? Exato. Porque normalmente são essas empresas, do Canadá, dos Estados Unidos, os caras... Para eles é bom, porque eles economizam uma grana ao invés de pagar o seu salário, que é o da Alemanha, que já é maior. Então contrata pessoas, por exemplo, alguém que está no Brasil, não é isso? É exatamente isso. No Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? E aí você consegue ganhar em dólar, trabalhar no seu horário, combina as entregas ali, funciona muito bem. Eu vejo isso como uma solução muito boa hoje para quem está migrando de carreira e para o cara que está estudando programação, cara, igual eu falei, no conforto no esforço, não vai ser, você vai ter que aprender, vai te esticar ao máximo ali, porque é uma coisa nova, pô. Vai valer a pena, com certeza. Eu vivo os meus sonhos, né, por causa disso e vale a pena. Mas aí, se você não tiver um retorno, você começa a se frustrar, né? Aquele negócio do não, entendeu? Ah, pô, não, tô estudando, um monte de gente que me fala no Instagram hoje e vem me bater porque eu falo que dá para fazer com essas constraints aqui que eu tô te mostrando, cara. Porque eu vejo a minha realidade das pessoas que eu tô mentorando. Não, eu tô estudando 1 ano, tô 4 anos na faculdade e não ganhei. Cara, para mim, com programação, 4 anos estudando, cara, você não ter o retorno, tem alguma coisa errada, velho. Programação, olha o tanto de projeto que tem aí, é o que está acontecendo, é um mundo. Então você tem que olhar para trás e falar, eu estou fazendo algo errado. E outra, no final da faculdade você vai estar com conhecimento defasado, se você ficar esses 4 anos e começar só a trabalhar depois, né? Exato. Tem uma questão da faculdade, né, que ele vai te ensinar fundamentos, né? Sim. Não te ensina exatamente o que o mercado está utilizando hoje, porque você pensa numa grade curricular de faculdade, né, cara? Por mais que se eles atualizassem hoje, vou colocar um negócio mais atual, a tecnologia ela vai evoluindo. Eles não vão mudar o professor não vai estudar uma coisa, então eles vão te ensinar fundamentos que são importantes para a programação, mas que não são aquele negócio, se você pegar um projeto freelancer, o cara quer fazer um aplicativo, sei lá, que lista as notícias. Ele não está nem aí se você sabe os fundamentos, ele quer saber que você sabe fazer aquele aplicativo, entendeu? Então, mesmo se você estudar bastante na faculdade, você precisa focar em alguma plataforma. Eu quero ser desenvolvedor web, ou Android, ou iOS.
por fora da faculdade. Senão você vai sair da faculdade e não vai conseguir um emprego. Você só sabe fazer fundamentos, entendeu? E qual é a plataforma que a pessoa tem que focar hoje em dia? Cara, tem um viés, mas eu, desde o começo, gostei muito de desenvolvimento Android, cara. Porque, como eu falei, eu fiquei 2 anos nesse serviço voluntário, eu não podia usar celular, então foi entre 2010 e 2012, e foi quando veio os celulares pro Brasil na época, cara, smartphone, assim, sabe? Eu tinha um celularzinho lá que eu usava antes, mas não tinha internet, essas coisas, né? Então, 2010, 2012, sem contato meio com tecnologia, com essas coisas, né? Serviço voluntário. E quando eu voltei, eu vi as pessoas com celular, acessando o Facebook. O que era Facebook? Não tinha noção de nada. Eu fiquei fascinado com aquilo, cara. Aí, meus amigos, na época, eles faziam sites, né? Cara, nessa época, sites era bombando assim, demais. E eles não vêm fazer sites, pô, já te indico aqui na empresa, você começa a aprender, eu nunca quis. Eu falei, não, cara, eu quero aplicativos, quero fazer esse negócio, pegar na minha mão e mostrar, olha, eu fiz esse daqui. E aí foi aí que eu fui atrás de um curso, paguei R$5.000 no curso, não aprendi muito bem. Tem várias coisas hoje que eu vejo de vantagem de curso online, por exemplo, do jeito que eu faço da mentoria, que tem aula ao vivo uma vez por semana, tem as aulas gravadas, o cara estuda quando ele consegue voltar. Naquela época, não, era 2 semanas, eu trabalhava de madrugada, ia de manhã pro curso, imagina, o cara cansadão já, e tinha que pegar ali, que a aula não voltava, entendeu? Mas fui fazer esse curso porque eu queria desenvolvimento Android. E aí, hoje, né, a maioria das empresas são o que a gente chama de mobile first. Hoje em dia já dá para ter essa noção mais. Antigamente foi mesmo porque queria, sei lá. Então, o que significa mobile first? O principal produto da empresa é o aplicativo. Então, o Spotify ele tem a web, ele tem o desktop, mas o principal é o aplicativo. Então, toda a funcionalidade que mais precisa ter, que tem no aplicativo. Tem funcionalidade que não tem na web, tem funcionalidade que não tem na desktop. Então, hoje, eu acho que para quem está começando, eu olharia para mobile, Android e iOS, né? Um desses. iOS já tem a barreira um pouco maior, porque você precisa de um MacBook, e a gente sabe, para quem está no Brasil principalmente, né? R$50.000. Tá ferrado, né? Então eu acredito que desenvolvimento mobile é o futuro. Recentemente a Apple lançou o Vision Pro, não sei se você viu aquele óculos. Sim, da Sadia lá, né? Eu vi esse mesmo, muito bom. Sim. Muito bom. Sim, mas esse óculos, você acha que vai mudar a realidade da realidade aumentada? Eu acho que sim. Pelo que ele entrega ali, eu vi um pouco por cima. Eu acho que quem usa a realidade aumentada vai ter uma outra experiência. Então eles demoraram mais para lançar, justamente para entregar um negócio todo que ninguém entrega hoje, aquela coisa mais customizada que você consegue aumentar, não sei o que, eu não sei. Eu não uso, né, óculos assim, mas parece que sim, parece que é uma coisa bem revolucionária para esse nicho aí de realidade aumentada. Mas o que eu quero dizer é que lá dentro roda aplicativo. Entendeu? Tem o browser lá que mostrou na propaganda, você consegue ter web, mas a maioria vai ser aplicativo, cara. Então, mobile, né? A gente acha mobile só com o celular, a gente pensa. Né? Mobile é só o celular. Nada, cara. Você vai na esteira, tem um relógio. Watch. Você vai na esteira, às vezes tem um aplicativo lá rodando da esteira que você está correndo, a bicicleta X. Sua academia tá muito chique. A minha é aquelas que tem umas barras lá que você vai apertando um botão grande. Não, foi uma num navio uma vez que eu vi que tinha lá. Eu falei, tá rodando Android aqui, cara. Então, por que eu penso que Android também você não precisa de um MacBook, com um computador normal, seja Windows ou qualquer outro, você consegue programar para Android. E tem uma porrada, o Android ele não roda só em celular, então tem muitos devices que rodam, que precisa de aplicativo para Android. Então tem muita oportunidade, cara. Poucas pessoas olham para Android também hoje em dia, porque muita gente falou de web, teve esse boom de digitalização na pandemia, voltando sobre isso. A primeira coisa que a empresa tinha que fazer é site, né? As empresas tinham que estar online. Então o web cresceu muito na pandemia. Né? Então aí todo mundo que está começando hoje vai para full stack, que é o que eles fazem, né, para web. Desenvolvedor web, back-end, viram full stack ali, sendo um pouco mais técnico. Mas aí todo mundo que está começando hoje olha para isso. Tem uma maior concorrência se todo mundo está olhando para isso. Android tem muito mais oportunidades, que nem eu falei, e eu vejo isso como um futuro que tem muito mais ainda do que hoje, e poucas pessoas olham. Então, cara, você olha para uma vaga no LinkedIn de Android, tem 6 pessoas aplicando para a vaga, cara. Então, você não tem quase concorrência. Se você aplicar as coisas que eu falo ali,
Mano, Agora, você me falou agora alguma coisa que abriu um pouco a minha cabeça em relação... Porque, assim, você falou Android, eu pensei logo, celular, né? Tipo... Mas exato. não, mas às vezes outros programas, por exemplo, da esteira lá da academia, outras coisas que vão agregando que não são só o celular. Porque hoje em dia eu olho o celular, todo mundo só tem iPhone, parece. Aqui na Não Europa sei. acho que é a maioria, né? Na Alemanha acho que, se não me engano, é a maioria também. Então, aí eu pensava, pô, mas Android, então deve estar defasado. Mas não, mas tem muitas outras Não, aplicações mesmo que você pode trabalhar com Android. é. E se você comparar mundialmente, tem muito mais celulares Android do que iOS também, cara. É. Até pelo preço, né? Então aí você pega o mundo, né, em questão de poder de compra das pessoas e tal. A gente está num grupo que consegue comprar o iPhone e tal, tá na Europa. Eu não tinha iPhone no Brasil, eu achava muito caro, não Eu comprava. também não comprava, eu só tive coragem aqui. Então. Aí a gente acaba pensando, né, que sim. Mas também, hoje em dia, para quem está desenvolvendo para Android, aí sendo um pouquinho mais técnico, a linguagem que você desenvolve é o Kotlin. Essa linguagem eu fui em abril na Kotlin Conference, que é a JetBrains, que é a empresa que criou a linguagem, faz uma conferência lá em Amsterdã, pô, mó caro, 1.600 euros. Eu fiz um workshop lá com eles, teve 2 dias de palestra, foi muito legal. 1.600 euros é o quê? É o O preço ticket para... para ir na, Caramba! para ir na... Mas olha só, as empresas pagam. Hum, As empresas pagam, a sua empresa investe, tipo, tem um learning budget que a gente fala. sim. Então você tem um dinheiro que eles te dão, que faz parte ali do seu salário, que é para você alocar em aprendizado. Você pode comprar livros, você pode ir para conferência. O desenvolvedor está muito mimado hoje em dia. Cara, Isso com certeza. Porque vou até te perguntar como é que é trabalhar no Spotify. Porque assim, eu tava vendo o seu vídeo lá, do Reels, né? Como é uhum. trabalhando. Aí, aqui é um cafezinho, vou tomar um cafezinho, vou vir aqui, vou comer bastante e tal. E aí parece que. Pô, os caras, Portugal. Não faz. É. Não, mas aí parece que você não tá trabalhando, parece que não é trabalho, entendeu? Cara, sim. Eu acho que o Spotify pega menos nisso, mas nas Big Techs a gente vê, cara, principalmente o Google, cara, se pesquisar, e os caras têm a sala de cinema, os caras têm o chefe de cozinha que faz o almoço dos caras, umas coisas assim mesmo. E acho que por conta um pouco desses benefícios extra trabalho, eu acho que veio essa falta de planejamento e teve alguns layoffs por causa disso, entendeu? Acho que tem muita coisa que daria para cortar, porque eu gosto de trabalhar, cara. Eu tô lá, eu sento e vou trabalhar, entrego muito mais, eu tenho esse over delivery tipo meu mesmo. Você gosta de ir fisicamente para o escritório? Quando eu estava em Berlim, eu estava gostando Ah, bastante de ir. Era opcional, inclusive no Spotify a gente tem o Working from Anywhere, cara, que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu falei que a gente não pode trabalhar aqui de Portugal, né, morar em Portugal, mas eu posso me registrar na Alemanha e ficar 120 dias fora do país onde. Então esse Working from Anywhere significa isso. Então você tem registro em algum lugar, mas você pode ficar 120 dias fora do país trabalhando com... e você aproveita esses 120 dias, você vem para cá sempre para Portugal? Não, foi a primeira vez, cara. Eu uso Ah. pouco. Eu tenho que usar mais. Eu vou pro Brasil, né, anualmente, independente do Spotify, nas empresas anteriores que eu passei, eu sempre ia pro Brasil, ficava um mês pelo menos ali no final do ano, trabalhando sem precisar pegar férias, né. Então ajudava bastante, cara, para ir pro Brasil visitar. E você tem que seguir o fuso horário Tem que daqui? seguir, é mais flexível. Aí falando sobre tem que seguir, tem algumas reuniões, né, que aí não tem jeito, tipo, quando eu estava no Brasil, a reunião que a gente chama de daily, né, que tem uma vez por dia ali 15 minutinhos, rapidinho, só para se atualizar o que foi feito, ela acontecia às 6 da manhã no Brasil, né, aqui era mais tarde, né? Na Alemanha, se não me engano, era 11 da manhã. E aí, eu tinha que fazer, né, a daily, mas geralmente o horário é super flexível. Tem as reuniões, mas, cara, se eu quiser... pessoal, hoje, por exemplo, teve dias que eu falei, não vou trabalhar de manhã que eu tenho que resolver umas coisas aqui, pegando os documentos aqui em Portugal. Mas aí eu trabalhava da tarde para noite. Ou às vezes não consegui e na outra semana eu dou uma esticada. Então tem essa flexibilidade, porque não é bater cartão. É você entregar tarefas, entendeu? Tipo, você entregou a tarefa, cara, tá show de bola. E eu entrego a tarefa, daí eu vou pegar outra coisa, aí eu vou estudar um negócio dentro da plataforma do Spotify para entender como funciona. Então eu não fico parado, fico over delivery total, é o que eu gosto, né? Então, por isso, eu acho que, cara,
Esse negócio das big techs, das empresas aí, que o desenvolvedor ser mais mimado, acho que tem umas coisinhas que dava para cortar. Os caras não... Rock, não. Vão te bater. Vão me bater aqui. É para mim, que tô falando pessoal, né? Eu uso pouco. Né? Mas você deve ter visto o Elon Musk quando comprou o Twitter, falou que o almoço dos caras, porque ninguém comia lá, né, tava custando $400 lá, cada almoço. Caraca, né? mano. Era uma coisa então, assim. não sei, velho. Eu acho que, como eu falei no comecinho, os desenvolvedores vão mudando de empresa para empresa. Cara, isso daí entra num pacote de benefícios, né, cara? Vai ser mais competitivo, né? Para você atrair bons desenvolvedores, né, cara? Porque, realmente, o que a gente faz hoje, escrevendo aqueles códigos, fazendo as soluções, resolve problemas. Vamos falar sobre empreender. Empreender é você resolver problemas. E a gente, nós programadores, através do código, resolvemos o problema do dono da empresa. Vai. O cara escala isso e ganha muito dinheiro. Só que ele quer ter pessoas boas, né, fazendo aquilo. Então, para atrair essas pessoas boas, eles colocam esses benefícios. Porque o programador vai mudando, cara, de cada 2 anos, para até conseguir uma promoção, né, muda de emprego. Mas você acha que esses benefícios são o que realmente faz a pessoa mudar? Ou é a grana no final do mês? Eu sempre falei, cara, learning budget, né, que nem a gente tem, que eu falei assim, a empresa chega lá e fala, a gente tem esse benefício. Não, cara, me dá meu salário e eu vou fazer o que eu quero com ele. Se eu quero comprar um livro, eu compro com o meu salário. Eu sempre parti disso, entendeu? Então eu negocio muito bem o salário na entrada, porque também tem isso na área de programação. Você fica ali, você entrou na empresa, pelo menos no primeiro ano ali é bem difícil você ter um aumento. Em qualquer área, né? Eu estou reclamando disso, mas em qualquer área você não vai ter um salário, um aumento de cara, né? Não tem. Então já negocia bem para quando você entrar, você conseguir ficar 1, 2 anos ali tranquilo com aquele mesmo salário. Por que isso? Porque aí você vai começando a receber propostas no LinkedIn com salários muito maiores. Isso vai ficar te tentando muito, entendeu? Então, uma das coisas que eu ensino também para os meus mentorados é como negociar o salário para você ficar, ou como também durante aquele período você desenvolver um plano de carreira com o seu manager para você, tá bom, eu não ganho o que eu acho que eu deveria, porque eu recebi essa proposta aqui, eu sei que agora vocês não podem me dar isso, mas quando que eu posso? Daqui a 1 ano. Então vamos fazer um planejamento aqui para que eu consiga entregar o que é esperado de mim, para que nesse 1 ano já meio que seja garantido, né? Não dá para garantir, mas com isso fica muito evidente. Se chegar lá, o cara não tem como negar, entendeu? Boa. Então, negociação de salário. Mas eu gosto. Não, me dá o salário aqui e eu resolvo. Eu vou almoçar lá de 400 euros se eu quiser. Entendeu? E como é que é morar lá na Alemanha, cara? Principalmente você trabalhando aí na área de TI, dá para viver bem? Dá para... Como é que é fisicamente lá morar lá? Isso, boa pergunta. Bom, é uma opinião, é a minha visão, né, sobre isso, então talvez a galera veja de forma diferente, não tem como eu falar para todo mundo, né, mas da minha experiência, sim, a gente vive muito bem, né, meus amigos da área de programação lá, cara, estão em apartamentos bons e tudo, vivem bem, a gente consegue viajar, Berlim tá num hub da Europa ali, cara, que para um lado, para o outro, para cima, para baixo, tem vários lugares, sai avião, você consegue ir. Não precisa ficar fazendo conta se vai dar, se não vai dar, dependendo, né? Se for para, sei lá, para Noruega, que é caro, aí você... Mas ainda assim, você consegue ter uma boa vida. Com essa coisa da energia que aumentou, inflação e tal, ainda tá de boa? Tá bem de boa, né? Eu não senti, sendo bem sincero. Eu tenho minha planilha financeira, a gente guarda o dinheiro, a gente tem planos que nem agora a gente quer comprar um apartamento e tal, mas não tive um impacto muito grande assim, cara. Eu vi o aumento nos supermercados, principalmente, vi mesmo, mas não foi uma coisa que abalou, sabe? Porque o salário realmente sobra, né? Sobra salário, entendeu? Então, só que eu vejo aí sobre a Alemanha, aí que eu falei, isso é eu falando, né? Cada um tem a sua experiência, que mesmo os programadores que ganham bons salários lá na Alemanha, eu e meus amigos, a gente não consegue comprar, tipo, ter um carro, dá para comprar, lógico, poderia, ou um apartamento, ainda assim, cara, parecem coisas muito caras, né? Tipo, um apartamento, né, em Berlim, cara, que pelo menos um desses que a gente tá vendo seria 1 milhão de euros, cara. Então não... E aí, é difícil financiar lá?
Tipo, ou você tem que ter uma grande parte do dinheiro para dar de entrada? Eu não fui atrás disso porque pelo valor, assim, já ser, tipo, um apartamento pequeno já ser uns 600 mil, assim, euros, eu não me chamou muita atenção. É foda mesmo, né? Tem que querer pagar isso tudo. E Sim. também, eu sou muito grato à Alemanha, aprendi muito e me ajudou a subir com a carreira de programação muito, cara. Tanto é que hoje eu estou numa das maiores empresas do mundo com programação. Então eu sou muito grato a tudo que eu passei lá, mas a gente não se vê morando lá para sempre, inclusive a gente tá de mudança. Por causa do frio, sabe? É Sim. muito frio. Sei lá, 6, 8 meses no ano, a temperatura não é tão legal. E vocês não tiveram que aprender alemão? Não, para trabalhar com programação eu não precisei. Todas as empresas que eu passei a gente fala inglês, né? Porque é multicultural, né? Então, mesmo empresas menores, mesmo empresas só da Alemanha, tem pessoas de outros lugares do mundo que moram na Alemanha, então o idioma é o inglês, né? A gente aprendeu um pouco, principalmente a minha esposa, porque a vontade, tentar se sentir um pouco mais em casa ali, que não rolou, que não rolou, para ser sincero, tentar fazer amizade, que também a gente tem um ou dois amigos alemães, eles são mais fechados. Então, de novo, eu sou muito grato à Alemanha, aprendi muito, mas depois de 5 anos a gente percebeu que, cara, a gente queria um país um pouco mais quente, com um idioma um pouco mais parecido, que a gente quer ter amizade com as pessoas locais, o alemão é mais fechado. Então, por isso, a gente aprendeu alemão, dá para pedir comida, e às vezes eu peço, vem outra comida, não sei reclamar. Tá sabendo, tá o alemão fluente aí, perfeito. Aí eu já não sei mais reclamar, deixa assim mesmo, come. E a história do imposto lá da igreja? Tem isso mesmo? Tem. Então você chegou lá, seu salário chegou e você já saiu com o dízimo pago. Tem muito imposto lá, cara. Tem imposto de cachorro, a gente tem um cachorro, a gente paga imposto também. Você paga imposto? Pro cachorro, para ter um cachorro. Hum. Faz um pouco de sentido, sabe? Porque aí você tem que ter a responsabilidade, sabe? Você tem um cachorro e tal, e aí sei lá, você vai pagar o imposto, não é muito, mas pelo menos a gente não vê cachorro de rua, essas coisas lá, porque tem toda a responsabilidade de você registrar seu cachorro, manter as vacinas e tudo, então é um custo. É a taxa do registro do cachorro, é isso, né? Ou é mensal que você tem que pagar? A cada 3 meses, se eu não me engano. Caramba! A cada 3 meses, né? Que a gente paga 50 euros. 30 euros. 30 euros a cada... Então 10 euros por mês. Tá tranquilo. Porra, mas é caro, pô. 120 euros todo ano que o cachorro... Só de imposto, né? Só de imposto. Tem as vacinas que você tem que manter, algumas coisinhas assim. E o dízimo, normal, né? tem isso mesmo? É porque eu tenho essa curiosidade, que a pessoa trabalha e o salário vai... uma parte do salário vai para a igreja, é isso mesmo? Cara, é exatamente isso. Eu não sei quantos. Você sabe quantos? 8%, cara. 8%. O imposto lá é muito alto já no salário, já, né? Mais 8%. Eu não sei porque eu não registrei. Eu não estou frequentando a igreja, então não registrei lá. Mas eu conheço pessoas que sim, colocaram e o salário parte do salário vai pro Estado, cara. Não vai para a igreja direto. Sim. E aí eu não sei como eles redistribuem isso, mas o dízimo já é no salário. Para quem é solteiro, cara, hoje, na Alemanha, o imposto deve estar uns 42%. Aí você mete mais esses 8% se o cara frequenta a igreja. Aí o cara toma metade do salário. Metade do salário. Esse é um dos motivos que eu não vejo hoje no Spotify com baita de um salário, me sobra uma grana boa. Entendeu? Mas no começo, que eu estava ainda em empresas menores, mesmo na área de programação, não era aquela coisa que eu conseguia comprar grandes coisas, entendeu? Por isso que eu disse, né, a área da programação... mesmo na Alemanha, parece que... Caralho, os caras decidiram construir as coisas aqui hoje. Nem hoje, né? A gente tá gravando no domingo, pra quem não sabe. No Brasil não pode isso não, no domingo. Na Alemanha não pode também. Na Alemanha também não pode nada. Não pode nada. Isso. Na Alemanha não pode nada, muita coisa. Pois é, mas na Alemanha, então, você chega a pagar metade do salário, então? Solteiro, sim. Porque tem isso também, cara. Você, casado, você paga menos imposto. Né? Então, se você tiver um filho, você paga menos imposto. Eles fazem isso até para estimular as pessoas a se casarem, terem filhos, porque precisa, né, cara? Senão depois quebra, se não, a galera não tá tendo filho, né? Não tá casando. E a Europa tá precisando de gente mesmo, né? E agora
povo não tá querendo vir pra cá, porque tá com, né, é o frio aí, você, Exato. frio e não sei o quê. Mas vocês pretendem ir pra onde? Quer falar? Não. Se não quiser, não Posso fala. falar. Mas antes, só rapidinho, sobre a Alemanha, eu acho sim um ótimo lugar para o desenvolvedor vir, cara. Porque tá com as portas abertas. Você vê o meu cenário, cara. Não validou meu diploma, com a experiência eu consegui um emprego e vim. Alguns outros países já é um pouco mais difícil, né? Você falou da Irlanda um pouquinho, a Espanha eu sei que também é um pouco mais difícil. Consegue sim, mas o processo de visto ele é mais burocrático e tal. A Alemanha está com as portas abertas. É desenvolvedor, cara, fala inglês, não precisa ter muita experiência não. Tem uma pessoa que eu mentorei que ela era jornalista, tinha 2 anos de experiência no Brasil, estava completando o 2º ano de experiência, conseguiu um trabalho na Alemanha, cara. Para uma empresa grande lá, que é a Delivery Hero, não sei se tem também na Irlanda. O salário chega a bater uns 80 mil por ano, cara. Caramba, então, top. Com 2 anos de experiência. Então, por isso que eu falo, dá um retorno muito bom. Mas, claro, ela foi mentorada e já sabia os caminhos ali para passar. Ela passou na primeira entrevista, inclusive, cara. E aí, mas é de desenvolvedora mesmo, Desenvolvedora Android, Olha aí. na Delivery Hero. Então, acho que a Alemanha é um bom, cara. Se você está olhando para a Europa, para morar fora do Brasil, para você chegar na Alemanha, é uma boa, velho. Chegar na Europa, a Alemanha é uma boa. E aí a gente tem algumas opções, né, que o Spotify deixa a gente ir. Então, Espanha é uma das opções. Então, a gente está olhando aqui, principalmente perto aqui de Portugal, que a minha ideia é sempre estar por aqui em Portugal, né? Tem uma galera que a gente está se conectando e tal, que também produz conteúdo, que também tem empresas, né, no digital e tudo. Então, a gente tem a intenção de se cercar por pessoas que estão fazendo a mesma coisa, trocar figurinhas e por aí vai. Então, mas por que os nômades digitais estão todos morando aqui? Isso eu quero entender. Cara, eu acho que depois o pessoal vai conseguir te explicar mais, né, que eles fizeram, mas acho que recentemente surgiu um visto, né, para nômade digital, e eles foram os primeiros a tirar esse visto até, inclusive. E aí abriu porque antes eles tinham que ficar pulando, não podia ficar 6 meses na Europa, né, então abriu bastante as portas para essa oportunidade do nômade brasileiro vir para cá, português, o clima bom. E eu também acho o Porto um pouco, aí, só minha opinião, melhor do que Lisboa, porque Lisboa já é aquela cidade grande, aqui Porto eu gosto mais também, esse estilo que tem Porto aqui. Eu gostei daqui do clima, porque a gente está no verão e não tá tão quente assim, insuportável. Não é insuportável. E em Lisboa, eu acho que em fevereiro, eu tava em fevereiro em Lisboa e tava muito quente. Então, eu não sei do clima de lá. Aqui é mais frio, geralmente por causa do rio, né, essas coisas. Então, no inverno também é um pouquinho mais... Pelo que eu ouvi falar, chega a -2 na mínima, assim mesmo. Mas pra gente que é da Alemanha, a gente vai tirar de letra, né? Mas eu tô gostando, não conheço muito, né? Achei meio parado ontem, eu sei que foi feriado ontem, mas assim, tava um sábado, eu achei meio parado. Não sei se é o bairro aqui que eu tô. Eu gosto, também, não sei se é o bairro também, mas eu gosto. A gente vive num bairro hoje lá em Berlim também que é mais residencial e tal. Sim, eu gosto de ir também em restaurantes, coisas assim. A culinária daqui também eu gosto bastante, cara, de Portugal tem bastante peixe, é bem saudável, né? Minha esposa ela tinha em Berlim uma confeitaria de doces funcionais, não sei se você já ouviu falar, que são sem lactose, sem açúcar refinado, sem glúten. Então são doces, mas são saudáveis, digamos. São mais saudáveis do que um doce normal. Então a gente tem esse cuidado com a alimentação. Eu já corri a maratona de Berlim, eu gosto de me exercitar e tal. Então acho que aqui também seria uma boa, porque a culinária da Alemanha é complicado. Eles têm bastante coisa lá que são saudáveis, mas o alemão mesmo, com a salsicha, a batata, é isso. É meio complicado. Porco, cerveja pra caramba. Cerveja de trigo, que é boa, né? Mas é isso. E as ladeiras aqui? Você tem que ficar subindo ladeira o tempo inteiro. Então, a ladeira aqui, confesso que pra gente que tinha bicicleta, né, em Berlim e ia de bicicleta pra tudo quanto é lado, ela pega um pouco, né. Hoje a gente vai de Uber pra tudo quanto é lugar aqui, que é muito barato. Na Alemanha, uma corrida comum assim é 20, 30 euros. O Uber aqui tá, sei lá, 5, 9, então a gente acaba pegando o Uber sempre quando a gente precisa. Eu nem olhei o Uber, Carol, e a gente tá dando uma andada todo dia andando aqui. Que isso, cara, 5 euros, 3 euros às vezes. Eu nem olhei, nem abri o aplicativo do Uber, mas é porque também é pertinho aqui. O Bolt também, que acho que parece ser uma boa aqui. É mais barato do que o Uber.
O Bolt? Bolt. Ah, mas Não, eu tava achando que era o barco no Rio. Ah. Não, é um Bolt. Não, tem um é o aplicativo, aplicativo Bolt. Uhum. Eu não testei, mas é assim, pô, a gente tá há 2 dias aqui, né? E, pô, tô gostando de verdade, assim, achei legal. É isso. O principal motivo também da gente ter escolhido aqui, além da cidade ser tudo isso, é as conexões. São as pessoas que estão ao redor aqui também, cara. A gente quer se rodear de pessoas que estão crescendo, que estão no digital, que estão investindo, que tem isso, porque eu tenho isso, né? Hoje eu tenho uma comunidade, chama Comunidade DevSpace, que é para tirar o cara do absoluto zero, ensinar programação para ele e trazer toda essa questão de processo seletivo também, como que ele vai se destacar, como que ele consegue um projeto freelancer, mais ou menos um resumão de tudo isso que a gente falou aqui. É porque não adianta nada você saber programar o melhor aplicativo se não tem um trabalho, né? Não adianta, não adianta. Quer basicamente dizer, isso. Acho que adianta um pouco. Só se você quiser criar o seu próprio para ganhar o seu próprio Pode ser dinheiro. isso também. Ou você pode ter algumas soluções que você cria o aplicativo, joga na loja, sei lá, no Google Play e coloca ads, né? Então, se você tiver um público grande, você consegue ter retorno já com isso, entendeu? Ou você faz alguma coisa, você cria o seu próprio produto, que você consegue ter recorrência, dependendo da ideia do aplicativo, você consegue ter. As duas coisas que eu até ia falar aqui, eu falei para lembrar e aí veio de novo na minha mente, que eu falo para todo programador. Isso vale para a pessoa que quer entrar para a área de programação também, porque ela vai ser programadora depois. Né? Ou você empreende, e aí empreender eu sei que não é para todo mundo, que falam que é difícil, porque a gente tem essa sensação de segurança no emprego, e empreender se tem altos e baixos. Né? O perfil também, né, de algumas pessoas. Mas, se você tem vontade e você é programador, empreender, cara, porque você já faz isso para os outros, você já corrige o problema para os outros através da programação. A única coisa que você precisa de um computador e o conhecimento que você já tem, então tá muito mais fácil de você empreender, criando suas soluções, entendeu? Então, ou você empreende, ou você, programador, entra para uma Big Tech, porque eu demorei, esses são conselhos de uma pessoa que cometeu erros, pisou, né, em pedras lá no comecinho, agora eu estou mostrando o caminho sem essas pedras para a galera aqui. Entra para uma Big Tech, cara, porque o mesmo código que você escreve numa empresa, por mais que seja boa, sei lá, um Itaú, que eu já trabalhei, o Neon, empresas boas que tem nome, não são as Big Techs, né? O que é Big Tech? É Spotify, Google, Facebook, Amazon, essas empresas, né? Quando você entra para essas empresas, geralmente eles te dão um bônus muito bom, cara. E no Spotify teve também. Então esse dinheiro estava lá na mesa, cara, de quase $200 mil. Estava lá na mesa. A mesma coisa que eu fazia no Itaú, no Neon, eu estou fazendo hoje também no Spotify. Só que agora eu ganhei um bônus desse, que eles dividem em 4 anos para eu pegar. Justamente para eu ficar 4 anos. Então sempre cai no salário um pouquinho a mais. Ou você empreende para ganhar dinheiro, ou você vai para uma Big Tech, tá lá. Essa é a dica que eu dou. Como é que a gente está pagando R$ 9,99 aí no Spotify e os caras estão com esse dinheiro todo aí? Por pessoa, né? Agora dá para entender. Eu nem tô pagando mais. Mas os caras tirou muita onda com você lá os usuários, né, que sabem que você trabalha no Spotify e fica lá, pô, mas meu aplicativo quebrou, e aí? Como se você fosse suporte? Sim, muito, cara. E tem um Reels meu, um vídeo meu que eu falei, eu trabalho por time de playlist. E é o que eu faço hoje, trabalhando, porque assim, quando você está numa Big Tech, você não faz o aplicativo inteiro. A gente tem 400 desenvolvedores Android, cara. Caramba. Só para um aplicativo, cara. Então, realmente é muito desenvolvedor. E no mundo todo isso? No mundo todo, no mundo todo. Isso é uma boa para as pessoas saberem também. Que sempre quando eu falo, a pessoa fica com essa expressão de caramba mesmo, porque você vê o cara trabalha no Spotify, você acha que tem eu e mais 10, né, fazendo, porque é um aplicativo só, não, cara, 400 pessoas. Então, olha a quantidade de vaga, pensa em quantidade de aplicativos que tem. Sim. Então, realmente tem oportunidades pra caramba, né? Mas, enfim. E aí eu trabalho numa parte do aplicativo que é a playlist. Quando eu postei esse vídeo, eu trabalho na playlist e tal. A galera achou que porque tem as playlists do Spotify, elas são bem famosas, né? Que coloca lá as músicas das pessoas, os artistas ficam famosos através das playlists do Spotify, é uma das maneiras, né? Os top charts lá, né? O top 10 Brasil, top 50. Exato. Tal. É criado pelo Spotify. Alguns artistas acharam que era essa a parte da playlist, né? Mas eu trabalho no código, não faço. Sim. E aí teve muitos artistas me seguindo, me mandando mensagem, cara. Coloca minha música na playlist lá. Os caras querem influência, rapaz.
E é isso também que rola, né? Os artistas, e eu gosto, troco uma ideia com eles, eu sempre até dou umas dicas, eu não sei, não sou eu que coloco música de ninguém, Vem cá, playlist nenhuma. olha, tem um podcast chamado Boulder, bota ele lá na página inicial do Spotify, pô. Por um diazinho ali, todo Deixa mundo lá, abre, né? deixa o cara clicou, entendeu? Isso dá pra fazer, eu seria mandado embora, mas com código eu consigo colocar. Mas daí eu dou umas dicas aos caras, cara, cria conteúdo, você quer estourar, não é uma sorte colocar sua música, vai lá, cria vídeos no Instagram, faz as coisas, cria uma comunidade, faz as pessoas gostarem, compartilharem por você, que eu acho que é essa maneira que você cresce. Você cria hoje falando sobre rede social, sobre eu no Instagram, né? Eu saí de, sei lá, 4 mil seguidores a 152 mil em menos de 10 meses, 8 meses, por aí. E aí eu entendi algumas coisinhas que eu fui fazendo. Eu sempre fui muito crítico. Por ser programador, eu acho que eu tenho esse pensamento mais lógico. Isso aqui deu errado, por quê? Aquele negócio dos nãos, né, das entrevistas. Tá, então isso daqui eu não tenho que repetir. Isso aqui deu certo, cara. Então talvez se eu fizer... Então eu sempre fui muito analítico. E aí comecei a fazer, fiz no começo ali uma porrada de post para ver quais palavras que o pessoal gostava mais de ouvir, fui mais bem topo de funil assim, e comecei a criar uma comunidade no meu Instagram. As pessoas, a Bruna, minha esposa, ela fala, você tem um exército, cara, porque você fala pra galera fazer, a galera vai lá, faz. Teve uma vez que ela passou por um problema de saúde, eu falei, pessoal, vai lá, quem tem que ter suporte é a Bruna, que eles estavam me mandando muita mensagem, minha esposa, marquei. Ela ficou, sei lá, umas 2 semanas lendo mensagem da galera e, pô, muito obrigado, galera, vocês mandaram bem demais. Essa parte é legal, né, de trabalhar com a internet. Muito legal. É que tem muito hater, não, mas tem a parte... que eu tô falando realmente porque tem parte boa e parte ruim, né? Exato. Mas aí criei uma comunidade, a galera realmente, as minhas metas, as coisas que eu compartilho. Então eu falo para os artistas, para a galera e para quem quiser crescer no digital, é isso, cara, faz o seu conteúdo, veja ali o que dá certo, o que não dá, cria uma comunidade, entregue valor para a galera, mesmo sem ser a parte paga, porque eu tenho sim minha comunidade, a pessoa pode entrar lá, comprar, aprender programação do zero, é pago, justamente porque, cara, a gente investe dinheiro nisso e anyway, é empreendedorismo, né, e tá dando muito bom, a galera, depois eu posso contar alguns casos lá dos resultados, mas entrega conteúdo público que dá valor para a galera. Essa é a dica que eu dou para os artistas. É o que você faz bastante também, entregando aqui o conteúdo para a galera. Obrigado. Falta a parte da comunidade aí que eu não... Essa se bem que não, a gente fez evento ao vivo aí recentemente, foi bem legal, o pessoal compareceu. E vamos ter mais eventos aí lá em Dublin. Quem sabe aqui, né? Fazer um Boulder com plateia aqui também. Ah, que legal, cara. Bacana. Tem que seguir, né? Continuar produzindo aí. Exato. E viralizando também. Aí você tem que me dar as dicas aí de fazer aqueles vídeos lá que... como trabalhar no Spotify. Esse vídeo bombou, né? Bombou. Teve 1.400.000, se eu não me engano. Isso aí. Foi bem legal esse vídeo. Então, eu gosto de gravar tudo. Tipo, você vê que ali é um voice-over e tem as cenas de eu passando o crachá para entrar, e aí eu tomando um café. Eu gosto de gravar isso. Depois eu pego essas cenas e falo qual o tópico que eu quero falar sobre isso, né? E aí, esse tópico geralmente é alguma coisa que eu vi antes, que a galera pediu, que a galera... O Instagram, cara, é muito poderoso, porque tem empresas que gastam muito dinheiro em pesquisas. E você abre uma caixinha de pergunta e a galera fala para você, cara, o que eles querem saber, as dúvidas, as dores. E aí você entrega esse daí de forma de conteúdo para eles. Então é uma coisa que... Mas tem sim algumas técnicas, né, que eu vi no Instagram, na plataforma, assim, questão de algoritmo mesmo, que para você viralizar são importantes, né? Então esse que viralizou, eu falei do exército, por quê? Logo que eu lancei ele, eu vi que era uma dor, que a galera queria saber, que dor assim, né, que a galera queria saber. E aí eu lancei, postei nos stories normal, mas eu falei, cara, me ajudem a compartilhar e tal, pedi sinceramente, né? Até tava fazendo isso com muita frequência e a galera tava diminuindo o compartilhamento. E aí eu percebi, não, isso daqui eu tenho que só pedir para uma coisa que eu acho importante mesmo. Mas essa daí foi uma das primeiras vezes. Como eu pedi, a galera compartilhou, me marcou lá e tal. Saiu um pouco da curva ali do normal. O Instagram falou, cara, isso aqui é legal. Deixa eu entregar para um pouquinho mais de gente aí. Como o conteúdo também era um conteúdo bacana, pô, aí eu acho que viralizou. Tem uns 3 mais ou menos que viralizaram. Teve um que eu tive que tirar, que eu falei muito sobre meus salários ali, acabei tirando para não ter problema. Mas tem uns 3 reels que chegou quase 1 milhão mais ou menos. Mas isso já é por causa da empresa, né? Porque
Ou é porque você fala de dinheiro, as pessoas ficam logo enlouquecidas e... Também, mas eu não tenho problema não de falar sobre dinheiro, sobre essas coisas por causa de haters, né? Mas foi mais por causa da empresa mesmo. Eu não tenho problema de falar das empresas anteriores, do Spotify eu tenho que dar uma... né? Porque é normal, né? Não vai querer que eu claro. fique falando. Apesar que a maioria da galera já sabe sobre o meu salário, porque eu já postei sobre isso, mas aí eu decidi tirar. Mas eu defendo muito minhas bandeiras, assim, cara. Eu acho que sim, dá para conseguir com pouco tempo, com o direcionamento correto. Mas não quer dizer que é fácil. Né? A galera que tá falando que é difícil, realmente é difícil. Sozinho ainda, pô, você chega lá para estudar. Mas eu defendo, sim, dá para você conseguir. Com isso, isso e isso. Então, primeiro dia. Primeira vez a pessoa nunca viu falar de programação. Quer dizer, já viu falar, mas assim, não sabe de nada e tal. Uhum. Por onde ela tem que começar? Boa. Então vamos lá, eu vou dar aqui 5 passos para a galera que quer começar do zero, não sabe nada. Qual o erro? Eu gosto de falar o que não fazer também. Qual o erro que a galera faz hoje? Vai lá, pesquisa, e aí alguém fala, para estudar programação a melhor linguagem é Python. Vai lá e estuda Python. Muita gente fala para mim, estou estudando Python. Eu falo, por que você está estudando Python? Ah, não, porque falaram que é legal. Você vai usar Python aonde? Você vai conseguir fazer aplicativo com essa linguagem? Não, é isso que você quer fazer? Aí a pessoa já não sabe. Então, o primeiro erro é não começar já logo, eu quero estudar programação, vou logo numa linguagem que falaram que é. É você entender as áreas de programação. Então, meio que até eu faço na mentoria, né, na comunidade, um desenho. Eu falo, isso daqui é um web, quais as tecnologias que tem para web, para fazer site. O web é site. Essa linguagem, essa e essa. A Android, essa e essa. Então, primeiro, é uma visão geral sobre a área. E aí você vai falar, pô, eu acho que eu gosto mais disso daqui. E aí você pode sim pegar, eu gosto mais de Android. Pô, pega um negócio que você consiga rapidamente testar aquilo, sair do outro lado. Então hoje na comunidade a gente tem uma que chama de 10 Day Challenge. Em 10 dias eu faço esse desenho sobre a área, ensino lógica de programação e o cara sai fazendo um aplicativo que faz o cálculo do IMC. Que ele já consegue pegar dados do usuário, mostrar uma tela, ou mostrar outra tela, um resultado, por aí vai. Sim. Isso já dá aquela sensação de, pô, eu consigo fazer, mano. Então, beleza. A pessoa já deixa de se frustrar no início, né? Exatamente. Porque já sai com resultado. Não está estudando 6 meses Python sem sair do outro lado, sabe? Então, entenda a área, escolha alguma, segunda dica, escolha alguma dessas áreas, Android, e tenta pegar alguma coisa que você consiga sair do outro lado rápido para sentir progresso, para realmente aprender. Quer dizer que você vai sair de lá super já conseguindo fazer? Não, porque são 10 dias, mas vai sair de lá muito melhor, né, do que 10 dias atrás, já vai entender a área, já vai saber lógica de programação e ter feito um aplicativo. Né? Vamos lá, terceiro passo. Perfeito, então depois que você já entendeu sobre a área, escolheu uma plataforma, o terceiro passo é você escolher uma comunidade, cara. Você não está sozinho estudando aquilo, porque programação é basicamente você resolver erros. Tem erro, você roda lá o projeto, vai dar erro, vai dar não sei o quê. E tudo isso é muito novo no começo. Então, se você está aprendendo junto com outras pessoas, principalmente pessoas um pouco mais experientes, você vai conseguir trocar experiência com essa galera e vai conseguir mandar dúvidas, suporte, né? Então, procurar suporte. Isso é importante na comunidade, né? O quarto é o que eu falo, né? Mentoria. E se você for perceber bem, esses passos aqui aplicam para qualquer coisa que você pode aprender, não só programação. Como eu falei, piano. Acho que também serviria as mesmas coisas. Então, beleza. Procurar uma pessoa mais experiente para te mentorar e falar, olha, não é aqui, vai por esse lugar aqui. Isso vai te economizar muito tempo, cara. Por mais que você vai investir ali, né, para ter a mentoria de uma pessoa mais experiente, mas tempo é dinheiro, no longo prazo você até economiza dinheiro com isso. E por último, o último passo é, igual você mesmo já percebeu durante o papo, né? Não adianta você programar e tal e não aparecer, né? Então, por último, é você, cara, praticar o que você está fazendo, criar um portfólio e conseguir mostrar isso para os outros, né? Para o público, para o LinkedIn. E com isso, mostrando, até teve alunos dentro da DevSpace que falou, estou aprendendo desenvolvimento, mostrava para os outros, postava no LinkedIn, por aí vai, e ele conseguiu pegar um projeto freelancer com isso, entendeu? Então conseguiu já, enquanto estuda, ter retorno. Isso é muito bizarro, o cara com 4 meses estudando, já conseguir ganhar o primeiro dinheiro com programação. Já te dá aquela, você não fica tão frustrado de,
você já está tendo um retorno, consegue ir mais longe. Então, esses passos aqui, mais ou menos, para quem quer começar do zero. Isso aí. Depois do barulho aqui, né, da construção aqui do lado, mas eu queria te agradecer, Roque. Queria te agradecer demais, cara, por ter vindo aí e compartilhado aí sua história e dado dicas aí também para quem quer entrar nessa área, né? Que isso, eu que agradeço pelo espaço. Eu espero que, através desse papo aqui, muitas pessoas olhem agora para a programação. Se quiser, pode contar comigo aí nesse começo também. Obrigado por ter aberto esse espaço para falar sobre programação. É isso aí, não. Obrigado a você. Ó, quem quiser seguir o Roque, vai para onde? Quais são aí as... Eu estou mais no Instagram, que é @devvailonge, mas eu também tenho um canal no YouTube que também é Dev Vai Longe, e lá eu comecei o YouTube com uma porrada de entrevistas com desenvolvedores que moram ao redor do mundo. Então tem gente da Espanha, da Holanda, do Canadá, Inglaterra, vários lugares do mundo também, tem conteúdo lá no YouTube. Mas eu estou mais presente no Instagram hoje, @devvailonge. Isso aí. Dev Vai Longe. Ó, galera, não esquece de se inscrever aqui no Boulder, certo? E deixar o like nesse vídeo, tá bom? E espero que vocês estejam curtindo aí essas entrevistas aqui em Portugal. É isso, ó. Dá um tchau ali. Valeu, pessoal. Valeu. Cadê? Mudou aí? Espera aí, vai. Dá um tchau aí agora. Valeu, pessoal. Tchau.